Saudações a todas e todos, estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, projeto de extensão da Faculdade de Educação da URGS. E eu já agradeço o convidado de hoje, professor Eduardo de Oliveira da Silva, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, meu colega de profissão e ex-colega de Instituto Federal. Então, muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Carlos. Eu quero agradecer a oportunidade de poder ter esse espaço aqui para falar um pouquinho, né, falar da minha trajetória como professor. Agradeço também a oportunidade da universidade estar proporcionando a execução desse projeto de extensão e estou à total disposição, então, para a gente poder falar um pouco sobre como foi a minha trajetória com a ciência, com a educação e como que eu vim parar aqui como professor do Instituto hoje. Muito bem. Então, as duas perguntas iniciais e as duas perguntas principais, digamos assim, da entrevista, né, são feitas nesse momento, que são bem amplas. Então, a partir dessas perguntas, você vai poder, digamos assim, construir a tua narrativa com bastante tranquilidade ao longo da entrevista. Então, a primeira pergunta seria a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? E nisso, né, pode ter aspectos familiares, da vivência escolar, aspectos culturais, até eventualmente religiosos, enfim, diferentes aspectos que podem ter influenciado nessa escolha e essa área de trabalho que é o ensino de química e a química também, de um modo geral. E a segunda pergunta conte um pouco de sua trajetória acadêmica, né? A formação de um modo geral, a graduação, a pós-graduação, como foi chegar até aqui como professor do IFRS, quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e também como a docência, de um modo geral, o magistério, né, se relaciona com essa tua trajetória de vida profissional, acadêmica. Fica bem à vontade, eu posso depois, ao longo da tua fala, se for necessário, retomar algum aspecto aqui da pergunta, porque são perguntas muito amplas e eu entendo que possa ser necessário talvez retomar alguma coisa. E, então, fica à vontade aí. Obrigado. Perfeito, Carlos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. As perguntas que tu fazes aqui são realmente norteadoras, na verdade, para que eu possa fazer talvez uma fala um pouco mais alongada, mas eu vou me deter, então, na resposta a essas duas perguntas e, conforme nós dissemos, então, tu podes me interromper também a qualquer momento, fazer as perguntas aí, né? Vou estar respondendo e fazendo esse relato aqui para vocês. Bom, eu vou ter que contar um pouco da minha história de vida para poder explicar como que eu cheguei até aqui, como que hoje eu sou um professor de ciências, acima de tudo, né? Um professor de química, trabalho na formação atualmente específica, mesmo de técnicos em química, também trabalho no curso de licenciatura em ciências da natureza, que nós temos aqui no campus Porto Alegre, mas, acima de tudo, eu sou um apaixonado pela educação e pela ciência. Essa paixão, ela vem desde cedo, né? Eu, quando criança, sempre fui, digamos assim, aquele estudante que costumava ser aquele mais participativo em aula. Eu tinha interesses nos assuntos e curiosidade, principalmente pelos assuntos que eram trabalhados na escola, mas também tinha curiosidade por outros assuntos, os mais diversos possíveis, que hoje em dia há muito mais oportunidades para se fomentar junto às crianças, como dinossauros, astronomia. Eu tinha todo essa gama de interesses, digamos assim, gerais. Mas claro que dentro desse meu interesse geral pela ciência, haviam, né, alguns pontos que me chamavam mais atenção, dentre eles a questão mesmo do que é feito o mundo, né, da composição das substâncias, de como fazer as coisas, como fabricá-las, como obter aquilo que nós temos ao nosso redor. Estudei também em escola pública durante toda a minha formação, né? O meu ensino fundamental inteiro foi em escola estadual, então o meu acesso
a buscar respostas para essas minhas dúvidas, ele tinha certas limitações, né, que dependiam do corpo docente que a gente tinha naquela época para poder responder e contemplar os meus interesses, e os espaços, né, das bibliotecas, das escolas, que eu sempre cultivei muito e gostei muito de estar frequentando, né? A minha escola, na primeira parte do ensino fundamental, era uma escola com mais limitações, eu não tinha muito acesso à biblioteca, ela foi fechada durante muito tempo. Já a biblioteca, no final do meu ensino fundamental, numa escola maior, era a minha paixão, né? Eu adorava ir para lá, e era nesses locais que eu encontrava, digamos assim, as respostas para aquilo que eu buscava. Não vamos esquecer que eu faço agora 40 anos esse ano, eu estou falando de uma adolescência nos anos 90, quando a internet não era algo tão difundido quanto hoje, muito menos em escolas públicas estaduais, com orçamento reduzido, como foi, né, como são até hoje, como era naquela época. Então, meu primeiro passo, na verdade, para atender a esse meu anseio por uma formação científica e por ir atrás de respostas sobre coisas, se dá no meu primeiro contato com a Rede Federal de Ensino Técnico, Tecnológico, lá nos anos 90, quando na cidade onde eu nasci, em Sapucaia do Sul, estava sendo fundada naquela ocasião, em 1995, 96, uma unidade de ensino descentralizada da famosa Escola Técnica Federal de Pelotas, criando, então, o seu primeiro curso do campus, né, lá de Sapucaia do Sul. Naquela época não era campus, era uma UNED, que era o curso técnico em plásticos, que era bastante próximo dos meus interesses. Era um estudo relativo a materiais poliméricos, e que também já atendia algumas das minhas curiosidades relacionadas à ciência, à química e tudo mais, né? Esse foi o meu primeiro contato, e foi aí que eu comecei a conhecer e até hoje valorizar, e transformei isso, de certa forma, no meu fazer profissional, o quanto é importante o acesso à educação pública de qualidade, né, e com um acesso amplo, né, pública, gratuita e de qualidade. Eu não teria condições, a minha família realmente era muito pobre, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter, futuramente depois, um curso de graduação. Então as perspectivas não eram muito claras, na verdade, até para uma família de baixa renda, que não tem muito acesso, que não vive numa cidade com tantas oportunidades como Porto Alegre tem, né? Porto Alegre é mais comum, as pessoas ouvem falar hoje no Instituto, na URGS, na UFSPA. Naquela época, Sapucaia foi assim, foi uma oportunidade única naquele ano que eu estava concluindo meu ensino fundamental, começar então a estudar numa escola federal. E foi aí que eu conheci as escolas federais, me formei por essa escola, e dali eu segui uma trajetória aonde eu pensei, é por esse caminho que eu vou conseguir sanar as minhas curiosidades em relação à ciência, é por aqui que eu quero seguir. Não quero seguir outra profissão que seja muito diferente disso, eu quero trabalhar com ciência. Eu já tinha uma atração, digamos assim, pela questão da docência, em paralelo com isso. Lembro de brincar de professor, quando eu era criança, dando aula para minha irmã mais nova, dando aula para bonecos, até isso eu fazia. Mas isso estava latente, eram esses dois lados, o lado da educação e o lado da ciência, que esse, efetivamente, eu consegui ter bastante, né, foi suprido, né, nos seus ensejos iniciais com essa formação técnica lá nos anos 90, tá? Mas não era suficiente, eu queria seguir adiante, e foi aí que eu prestei o vestibular na época, para o ano de 2000, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu não tive muitas dúvidas do curso que eu queria. Eu queria Química, né? Talvez já vislumbrando essa diversidade que a Química tem, porque ela abrange não só a área industrial, mas também a área de pesquisa e também a área de docência. É uma das áreas de conhecimento que tem maior diversidade digamos, de alcance e de aplicações. Então, fiz
a graduação na Química da URGS. Lá também, aos poucos, fui tendo contato cada vez mais com outras possibilidades, conheci a iniciação científica, né? Comecei a trabalhar num laboratório como bolsista. Isso para mim também, como tantos outros, né, estudantes que vieram de uma escola pública sem muito recurso, estar dentro de um laboratório com relativa estrutura muito acima da média do que a gente está acostumado no Brasil com apenas 19 anos, foi uma oportunidade única. E, ao mesmo tempo, isso também é me dando uma responsabilidade de que, se eu estou tendo acesso a essa universidade pública federal, eu tenho que tratar isso com muita responsabilidade, e isso será cobrado de mim no futuro, e que bom que será, né? Em 2000, a gente não tinha ainda a ampliação que aconteceu nos anos seguintes, com mais vagas, com mais estrutura, né? Então, ainda assim, né, mesmo não sendo a universidade que se tornou futuramente, eu estava dentro da Universidade Federal Brasileira no começo dos anos 2000, fazendo a minha formação e tendo contato com ciência. Ciência de fato, né? Ciência, pesquisa científica, contato com produção científica, e foi aí que eu decidi, é aqui que eu quero ficar. Em paralelo com isso, né? Eduardo, sim. Esse contato com o vestibular da URGS, com a química, enfim, com a opção pela química, ele foi motivado muito fortemente pela escola técnica que tu fez, quer dizer, vislumbrar essa possibilidade, né, de fazer um vestibular na Universidade Federal, na área de química, etc. Foi uma janela que se abriu a partir da escola técnica, ou essa possibilidade essa possibilidade de acessar uma universidade pública já existia na tua vida, ou isso foi mais fomentado pelo contato com a escola técnica? Ótima pergunta. Eu acho que tu me lembrou de algumas coisas interessantes que eu acabei talvez pulando aqui. Bom, primeiro, a minha família não vislumbrava que eu fosse estudar numa escola pública, federal, né, numa universidade pública. A minha mãe vislumbrava que eu fosse fazer, talvez fazer faculdade em alguma universidade privada da região, né? A mais próxima que nós temos ali seria a Unicinos. Então ela vislumbrava que, olha, tu vai eventualmente, depois que terminar a escola, começar a trabalhar no mercado, tu vais começar a fazer algum bico, algum emprego assim, com o tempo tu pode acabar conseguindo ter um salário melhor, e aí tu vais poder estudar na Unicinos, provavelmente, ou alguma universidade privada aqui da região. A URGS era vista pela minha família como algo inatingível. Como não? Primeiro, é em Porto Alegre, é longe. Tá? Segundo, existia muita distorção e muitos mitos em relação ao que era uma universidade pública. Eu lembro de comentários sendo feitos totalmente descabidos da realidade, dizendo, não, mas a URGS só entra quem tem dinheiro, só entra quem paga, como se o vestibular não fosse um concurso amplo e restrito, sabe? Então, hoje a gente chama de fake news, naquela época, boatos de coisas completamente irreais. Agora, dentro da escola federal técnica, eu tive contato com professores, que a maioria eram formados em universidades federais, muitos deles oriundos da URGS, da própria UFPEL. Então eu comecei a ter ideia do que eu poderia ser, o que eu poderia fazer, tendo um curso feito numa universidade pública. Agora, como eu me inscrevi para o vestibular também é engraçado, porque hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu sou um professor e tenho responsabilidade sobre alunos, mas eu era um adolescente muito panaca, eu era muito desligado, eu não era atento, talvez eu estivesse tão imerso nessas coisas de estudar e tal, eu não era um adolescente com muitos amigos, eu sempre fui um pouco antissocial nesse lado. Então, assim, no último dia da inscrição do vestibular para o ano de 2000, em 99, os meus colegas da minha turma, quarto ano, estavam todos ali correndo, eu vou me inscrever para isso, vou me inscrever para aquilo e tal. E eu estava lá no meu cantinho quietinho.
sabe? Eu sabia que eu tinha, vou ter que fazer vestibular, mas não estava nem me atentando para a data, para isso. E um colega meu, o Rodrigo, eu lembro do nome dele, chegou para mim: Eduardo, tu não vai te inscrever para o vestibular da URGS? Ah, não sei, pois é, talvez, eu quero fazer. Mas hoje é o último dia. Ah, como é que eu faço? Daí ele me explicou, tu compra o caderno de vestibular, tinha um caderno naquela época, não sei se tu pegou essa época também, a gente comprava aquilo nos Correios. Sim, sim, E exatamente. isso, Fiz a mesma exatamente, coisa manual. lá nos Correios, etc. Exatamente. E aí eu falei, tá, vamos fazer isso então. Falei com os meus pais assim, não, meu filho, se tu quiseres fazer, vamos fazer, se tu passar, é difícil, mas me apoiaram realmente. E foi isso, no último dia me inscrevi e consegui ser aprovado para o curso. Eu não olhei muito assim, eu olhei, química, eu tô fazendo um técnico, química industrial. Escolhi química industrial. Depois eu fui descobrir que tinha até a opção de ênfase e tudo mais. Então, eu me inscrevi. Oi, tá me ouvindo, Carlos? Tá mudo o teu microfone. Tô te ouvindo, sim. Tá, eu acho que a gente teve uma queda no sinal, né? O teu sinal cortou um pouco e agora, ó, deu um corte de novo. Deu um corte de novo. Vamos aguardar. Acontece, não é comum, mas pode acontecer esse tipo de corte. Vamos aguardar mais um instante para ver se o professor Eduardo retorna e a gente possa continuar aqui a entrevista. Oi. Oi. Agora tô te vendo. Antes estava escura a tela. Isso. A minha transmissão aqui continuou. Então, acho que houve alguma interrupção na tua internet, né? Ó, de novo deu uma variação aqui na internet do Eduardo. Vamos aguardar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Ele estava falando do momento que ele estava se inscrevendo para o vestibular, né, da URGS. Vamos ver aqui. Carlos, Eduardo? eu mudei de internet, tá? Sim, Agora. eu vi aqui a tua mensagem. Agora melhorou bastante a tua imagem. Tá, era a internet, eu estou utilizando a internet do campus aqui. Bom, desculpa esse, talvez eu não sei se depois na edição vocês têm como cortar isso, mas... Não, tranquilo, né? Normal. Tá, vamos lá, agora sim, vamos continuar. Eu estava falando, então, do momento que eu entro na universidade. Tá fazendo então, a inscrição, indo lá... Do caderno, correio, né? Exatamente. E foi isso, foi no último dia. E aí depois eu falei, talvez não tenha, acho que não apareceu aqui, dessa questão de como é importante a divulgação, na verdade, da existência de cursos federais, públicos, para a população em geral, porque às vezes isso não chega até a população e a gente pode ter, e a gente tem com certeza, um potencial de juventude imenso, tá? Para poder tá aí fazendo cursos superiores e se formando, e às vezes não chega até essas pessoas a oportunidade, porque isso não atinge elas de alguma forma. A gente tem uma sociedade aí que está... né, é o objetivo, na verdade, da universidade, dos institutos, que a gente atenda
né, essas pessoas, e de alguma forma, às vezes a gente tem pessoas que poderiam estar dentro da universidade e não estão, porque desconhecem, talvez, muitas vezes, como é o processo de ingresso e tudo mais. Hoje em dia as coisas são diferentes, hoje tem o Enem, né, hoje em dia tem outras formas de acesso, inclusive, mas na época era o bom e velho, né, não tão bom, mas o velho vestibular, né, o velho processo de seleção por notas, meritocrática, que a gente está acostumado. Mas vamos adiante, tá? Então, foi assim que eu entrei dentro da universidade, foi assim, então, que eu passei a fazer a iniciação científica dentro de um laboratório, o que me motivou a seguir numa carreira acadêmica, né? Então, após me formar no curso, eu não fui para a indústria, mas eu fui para o mestrado, né? Eu fiz mestrado com o mesmo professor que já havia me orientado na iniciação científica, o professor da URGS, o professor César Liberato Peterson. Futuramente vinha fazer doutorado com ele também dentro da universidade. E foi nessa época, inclusive, que no mesmo laboratório, o professor Carlos também fazia iniciação científica, né? Foi quando nós nos conhecemos, foi o nosso primeiro contato. A gente voltaria a se encontrar, né, outras vezes também, né, dentro da universidade, dos institutos. E foi nesse período que a gente estava lá na iniciação científica e foi aí que eu tive a minha formação direcionada para a academia, para a pesquisa. Entretanto, tinha esse lado... Pode falar. Um pequeno à parte aí, né? Que foi justamente quando eu ingresso no laboratório K215. Isso, K215. K215, claro. Como bolsista de iniciação científica do professor Marco Antônio Sesc, e tu estavas fazendo o teu mestrado já. Isso. E aí eu me lembro assim de recordar essa coisa, de lembrar do teu trabalho já tão autônomo, tão experiente, assim, eu ficava observando, né? E era um trabalho de mestrado, então foi um momento bem importante para mim de ver, ainda que eu não tenha seguido, né, a minha trajetória acadêmica na área de laboratório, assim, esse trabalho de bancada, mas era muito interessante ver como isso se desenvolvia para diferentes pessoas, né? E o teu trabalho, eu me lembro que era um trabalho super autônomo, eu via lá, eu ficava observando essas coisas. Pois é, eu inventava muita coisa, né? Às vezes eu inventava tanta coisa que desfocava um pouco da minha linha central. Mas isso é uma coisa que acontece muitas vezes dentro do laboratório, quando a gente tem a oportunidade de estar... Claro, nunca fiz nada sem o olhar do orientador, mas eu costumava iniciar várias linhas paralelas ao trabalho, tentando investigar processos diferentes, reações químicas diferentes, né? E exatamente, eu estava no mestrado quando tu estavas entrando no laboratório nessa época. E eu fiquei nesse laboratório até a conclusão da minha formação. Eu fiz o doutorado lá também, né? Mas eu ia falar, em paralelo a isso, outra coisa aconteceu, que foi o meu anseio pela questão da docência também. Eu estava seguindo uma carreira acadêmica, mas já pensando que essa carreira acadêmica ela poderia ser trabalhada em paralelo com uma docência, porque no Brasil o professor de universidade ele é também pesquisador, né? Então, de certa forma, eu estava conseguindo encontrar um caminho para o qual eu conseguiria, então, juntar essas minhas duas... Só para a gente localizar no tempo, Eduardo, então, tu ingressa na URGS no vestibular em 2000, então tu inicias em 2000 Isso. A tua Isso graduação, e eu entrei nesse laboratório no K215 em 2004, né? Então, em 2004, tu já estavas fazendo mestrado, é isso? No começo, eu tinha recém me formado, né? Mestrado eu fiz de 2004 a 2006. Aí, então... aí que tem. Em 2006, por aí um pouco antes de eu concluir o mestrado, eu comecei a mas participar para desenvolver um trabalho numa ONG, que era a ONGEP, que eu acho que tu deve ter passado por lá também, tá? Que era um curso pré-vestibular para pessoas de baixa renda, um dos vários que depois acabaram surgindo, e foi quando eu tive a oportunidade
de ter contato com sala de aula. Tá? Nessa época, em paralelo, a gente podia fazer isso naquela época, eu estava fazendo a ênfase em licenciatura também. Tá? Então, eu tinha me formado em Química Industrial, mas já tinha esse objetivo sendo desenvolvido. Né? E tive a oportunidade, durante um período curto, de ser professor substituto na URGS também, no ano de 2007. O fato é que eu ansiava já por realmente seguir nessa carreira. Eu ia acabar trabalhando com educação científica, educação pública de alguma forma. E aí é quando eu vou dar uma acelerada um pouco na história para chegar finalmente onde eu estou hoje. Eu prestei um concurso, meu primeiro concurso, que efetivamente eu tive aprovação para técnico, para químico. Posso só fazer uma pergunta claro, tanto claro. do mestrado quanto do doutorado, que fala um pouco do tema do teu mestrado e do doutorado. Sim. Então, basicamente, eu trabalhei com reações de polimerização. Né? Especificamente, no caso do mestrado, eu trabalhei com polimerizações radicalares controladas, que era uma linha de pesquisa que, naquela época, o professor César Petzold, de certa forma, estava iniciando. E era uma das primeiras, que eu saiba, no Brasil, um dos primeiros locais onde essas técnicas estavam sendo desenvolvidas. Né? E eu trabalhei, no caso do mestrado, não só com uma técnica, digamos, que estava sendo introduzida ainda em escala laboratorial no Brasil, as publicações mais recentes naquela época eram publicações de 2005, era alguma coisa realmente bastante recente, e 2000, 2005, por aí. E também trabalhando com os materiais nos quais eu aplicava esse tipo de polimerização, eram monômeros, eram metacrilatos, acrilatos derivados de fontes renováveis, derivados de óleos, né? Então eu trabalhei com materiais que eram transformações feitas a partir de ácidos graxos de óleo de soja e também do famoso cinamol, né? Aquele álcool, né, que era uma forma reduzida do cinamaldeído, que também era uma funcionalização que eu utilizava para fazer os meus materiais. Então, o que eu fiz foi a síntese de forma controlada por essas polimerizações radicalares que são diferentes das radicalares tradicionais, que não tem controle de massa, né, de polidispersão da massa molar. Eu conseguia ter esse controle se aproximando das chamadas polimerizações vivas, que são as aniônicas. Então, eu apliquei, no caso, no meu mestrado, essas polimerizações a esses materiais poliméricos e caracterizei também os materiais, né, tanto caracterização química, estrutural, quanto de propriedades. No doutorado, eu vou um pouco adiante, porque essas técnicas de polimerização, elas são também, principalmente por serem polimerizações quase vivas, elas são também têm potencial para a produção de copolímeros em bloco, que é um tipo de material na química bastante... Ele é um material mais nobre, ele é um pouco difícil de ser obtido. Copolímeros, que são materiais poliméricos que possuem monômeros diversos, não é algo tão incomum e é bastante antigo. Agora, se produzir de maneira acessível e controlada materiais poliméricos que possuam esses blocos, onde eu tenho um trecho da minha cadeia polimérica de um material e a continuação dela de outro material, levava a materiais com potenciais diversos, potenciais tanto para aplicação médica quanto para aplicação na engenharia, né? Materiais que tinham microestruturas organizadas, que conferiam propriedades mecânicas bastante interessantes. Enfim, tinha toda uma... Inclusive para trabalhar depois com a produção de nanoestruturas, né? Então a gente podia já ter um potencial para a produção de nanomateriais também nessa linha de trabalho. E aí o que eu faço é isso, é aprimorar, então, a obtenção, então, de copolímeros em bloco, utilizando essas técnicas de polimerização radicalar, mas copolímeros em bloco que possuíam esses monômeros oriundos de fontes renováveis, tá? Que eu já havia desenvolvido no meu mestrado, desenvolvi, então, no doutorado, né? O doutorado, né, então, já vai para uma linha bem acadêmica, né, bastante relacionada a uma ciência
uma ciência básica, no sentido de que ela não era necessariamente tecnológica, mas uma ciência de ponta, né, que estava sintonizada com as publicações mais recentes naquela época. Então eu estava indo numa direção de ser um professor universitário tradicional dentro da pesquisa de ponta acadêmica para esse mundo que era a universidade. Mas aí, em paralelo, a minha trajetória profissional começa a ter uma certa angulação. Eu começo a destoar um pouco dessa direção e começo a me achar dentro da minha própria história, dentro da minha própria origem. Eu prestei concurso para a URGS, para químico, mas acabei indo parar na escola técnica da URGS, a antiga escola técnica da URGS, que no ano de 2008 estava entrando para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, uma nova instituição que estava sendo criada junto com outras 37, eram 38 institutos federais, que naquela época o governo estava então organizando a partir de escolas técnicas federais já existentes, fazendo uma grande ampliação, né, uma ampliação que passou de 140 e poucas escolas técnicas antes dessa transformação para mais de 600 unidades depois. Então ali se começava um trabalho de transformar essa educação, no caso, educação técnica, mas também a educação superior, não mais em boas escolas de elite, mas sim em boas escolas públicas e acessíveis para o maior número possível de pessoas. E eu entro como técnico, como químico. Logo em seguida, surge a oportunidade de fazer o concurso docente para o Instituto. Fiz o concurso para este campus aqui, não fiquei suficientemente colocado para as vagas do campus, mas era um momento de expansão. E aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar num campus que fazia parte dessa fase de expansão, um campus novo, uma nova unidade de ensino federal que estava sendo criada em Caxias do Sul, no ano 2010. Então, em 2010, eu me torno professor no campus de Caxias do Sul, desse Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Apesar do nome IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele não é o único instituto que existe aqui no nosso estado. Tá? No Rio Grande do Sul nós temos 3 institutos federais, o IFRS é um deles, nós temos também o IF Farroupilha e temos o IFSul. O IFSul foi criado a partir da Escola Técnica Federal de Pelotas, cuja unidade, em Sapucaia, eu estudei. Então, a unidade de Sapucaia se transformou no campus Sapucaia, que existe, né, até hoje, do Instituto Federal Sul-Grandense. Então, todas essas escolas federais, unidades, elas se transformam, então, em campus organizados por reitorias, né? A reitoria do IFSul é em Pelotas, a do IF Farroupilha em Santa Maria, e a reitoria do IFRS não é em Porto Alegre, ela fica em Bento Gonçalves, justamente nessa ideia de interiorização, porque o ensino público federal, profissional e superior, ele estava muito voltado para as capitais, para os grandes centros. E até então não se tinha esse foco de se levar para os interiores, né, para as metrópoles locais, como é o caso de Caxias do Sul, ou para cidades realmente pequenas que têm um potencial, né, local de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento humano, como é o caso do campus para o qual eu vou depois. Eu saí de Caxias do Sul e vou para Feliz, né? Que é uma cidade aqui também da região, onde eu fiquei também 5 anos antes de finalmente me remover aqui para Porto Alegre. Essas experiências que eu tive em Caxias do Sul e Feliz, elas são muito interessantes porque, principalmente no caso de Caxias do Sul, eu estava começando numa unidade nova. No ano de 2010, nós não tínhamos ainda o nosso campus concluído, como vários no Brasil. Então, aquela expansão, ela foi muito necessária, mas ela também foi muito urgente. Então, tudo estava sendo construído. Eu estava começando naquela época, num curso técnico em Química, ao qual, novamente, depois eu encontro com o Carlos lá em Caxias do Sul, né? Ele chegou a trabalhar durante um tempo lá, né? Tinha passado no concurso. E nós tínhamos, inclusive, acho que na época do Carlos, acho que o Carlos pegou a transição. Nós começamos num campus, a sede do campus era alugada, era um prédio que não tinha laboratório. As nossas primeiras aulas de química, já que o nosso prédio definitivo ainda não estava concluído, teve problemas na demora da conclusão, mas os cursos já estavam em andamento, a gente fazia aulas práticas em Bento Gonçalves,
Tem até uma foto que eu lembro do Carlos, né? Esses dias o Facebook me relembrou. A gente pegava os nossos alunos. Exatamente. Só uma pequena parte, né? Eu entro no Campus Caxias pelo concurso que foi feito em 2012, né? Quer dizer, eu também participo um pouco desse início, mas, claro, nada comparado à tua participação, porque a tua participação, e eu queria que tu falasse um pouco disso, foi, inclusive, na criação dos cursos, né? Sim. Eu entro no campus em 2013, que era um campus, como tu falou, um prédio alugado, um campus provisório, os cursos já em andamento, mas já existiam, como eu falei, os cursos haviam sido criados antes, e tu estavas lá, era um dos organizadores, digamos assim, dos cursos da área de Química, principalmente, né? Eu acho que tu pode falar um pouco desse momento também, de como, da opção por criar o curso de Química, enfim, né? E acho que foi um momento muito importante esse da história, né, dos institutos federais, esse ano que tu entrou, né? E só para complementar daí, eu fico em Caxias do Sul ali de maio de 2013, eu entro em 2013, portanto já havia ali uns 3 anos da tua participação, e fico até o final do ano, fico até dezembro de 2013, porque eu tenho residência em Gravataí, então por remoção eu vou para o campus Restinga a partir então de janeiro de 2014. Mas foi uma ótima experiência aquela vivência lá em Caxias do Sul, e realmente temos aquele registro, né, aquela foto lá no campus Bento Gonçalves, exato, porque íamos fazer as aulas práticas no campus Bento Gonçalves, porque não havia laboratório ainda no campus Caxias do Sul. Como é que foi esse momento, assim, de chegar numa instituição e ter que criar um curso, ter que explicar, inclusive, justificar para a instituição o porquê que o curso era necessário? Quer dizer, uma atividade, assim, um momento, assim, de desbravar, né, de criar, é um momento diferente, assim, né, Eduardo? Eu acho que agora tu me chamou a atenção, talvez, para um dos pontos mais importantes dessa nossa conversa aqui. Eu estava pensando sobre isso ontem, justamente. De fato, Carlos, assim, o que acontece? Nós viemos de uma formação dentro de uma universidade estruturada, fomos, de certa forma, dentro das nossas formações acadêmicas, mestrado, doutorado, preparados, inclusive, para trabalhar numa estrutura complexa, que tenha, né, toda uma estrutura já organizada, mas a gente nunca está preparado para o surpreendente, para o inovador e para começar do nada. E, de certa forma, lá em Caxias foi isso que aconteceu. E eu falo isso com muito orgulho, inclusive compartilhando esse orgulho com todos os colegas que estavam lá no começo. No caso, eu fui o primeiro professor de Química do Campus Caxias, né? E já estava implícito, de certa forma, que o primeiro professor de Química estaria envolvido na organização desse curso técnico em Química, né? Na verdade, os cursos, né, escolhidos nesses campos que estavam sendo criados, eles vinham a partir de levantamentos feitos com a sociedade civil, junto com a sociedade organizada, associações de bairros, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, e esse levantamento feito a partir da sociedade, em períodos anteriores à inauguração do campus, levavam à construção de um plano, né, de um plano pedagógico, um plano diretor, que daria as diretrizes para os cursos dentro daqueles campi, né? Campi, né, no sentido do plural de campus. A gente utilizava muito essa nomenclatura naquela época, depois modificou a nomenclatura nos documentos oficiais. Eu falo campi até hoje. E Caxias do Sul, apesar de ser uma cidade, a segunda maior cidade do estado, com um PIB gigantesco, com potencial industrial enorme, ainda não tinha uma escola técnica, não tinha nenhuma escola federal, na verdade, lá. Nem universidade, nem técnica. E eu tô lá nesse desafio, dentre os cursos
que estavam sendo criados naquela época, cursos superiores na área, né, um tecnólogo em processos metalúrgicos, uma licenciatura em matemática, porque também o Instituto Federal é criado com essa missão, não apenas criar cursos para fornecer formação cidadã, técnica, senso crítico, para a nossa juventude em nível técnico, mas também a formação de professores, a formação de tecnólogos para o desenvolvimento industrial. E Caxias tinha isso, um curso técnico, um curso tecnólogo em processos metalúrgicos, uma licenciatura em matemática e 3 cursos técnicos integrados. O que é o curso técnico integrado? É aquele no qual o estudante vem do ensino fundamental e em 4 anos, geralmente em 4 anos, pode ser em 3 também, ele faz as formações do ensino médio e técnica de forma conjunta, conversando os assuntos, tendo um debate pedagógico integrado entre os professores para que essa formação seja unificada e seja mais ampla possível, tanto a formação profissional quanto a cidadã. Né? A gente pode também ter cursos chamados concomitantes, aqueles onde o aluno cursa a parte técnica na escola técnica e faz ao mesmo tempo o ensino médio numa outra escola, e os subsequentes, né, que são aqueles que é para quem já concluiu o ensino médio. Caxias e a maioria dos campos novos estavam encampando essa ideia do curso integrado. E os cursos integrados lá eram, então, curso técnico em fabricação mecânica, curso técnico em plásticos e o curso técnico em química. Eram áreas que tinham um grande potencial em Caxias do Sul de geração de emprego, de empregabilidade, de inserção dessas pessoas dentro do mercado, do mundo do trabalho, mas também de até auxiliar o próprio desenvolvimento industrial. E aí, vamos ao ponto que interessa. Eu chego lá, então, Eduardo, vamos criar um curso técnico em química. E eu fiquei fascinado por aquilo. Vamos criar um curso técnico em química. Eu já trabalhava aqui em Porto Alegre no curso técnico, anteriormente como químico. Então eu tinha já uma ideia daquilo que era importante para a criação de um curso técnico. Mas a gente esbarrou nesse problema. Olha, a obra do campus está tendo atrasos, tinha vários problemas com as construtoras, mas a gente tem que fazer o curso funcionar. Vamos apostar na criação? Vamos apostar na criação. E a gente criou, entramos com a nossa primeira turma em 2011, junto com os outros cursos, todos com essa dúvida de como nós teríamos a estrutura, quando nós teríamos a estrutura. E aí a gente buscou muitas vezes caminhos alternativos, desde aulas que eu cheguei a realizar fazendo uma improvisação de um laboratório nos espaços de garagem, até viagens organizadas, né, dentro de um cronograma, com o recurso que nós tínhamos para transporte, para ir até o campus com uma estrutura melhor, mais próxima que tinha de laboratórios, que era o campus Bento Gonçalves. Isso para a área da química. Os outros cursos na área de plásticos, na área de metalurgia, também buscaram parcerias com outras instituições, até com outros campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Agora, era uma angústia muito grande, porque ao mesmo tempo que eu precisava passar essa confiança para os alunos, e ela tinha que ser uma confiança verdadeira naquilo que nós íamos conseguir conquistar lá e na oportunidade que eles estavam tendo, eu tinha que ficar atento para coisas que até então eu não tinha certeza se aquilo realmente era algo que o professor precisaria estar preocupado ou não, mas a gente fazia porque era importante, porque a gente estava começando, desde listas de materiais de compras, desde a montagem do laboratório, né, todas essas questões, quando tu estás começando do nada realmente uma estrutura, o planejamento do design desse laboratório, né, a própria escolha dos futuros professores que viriam, que áreas nós precisávamos ter no concurso, e aí de forma mais ampla, para todas as áreas, como que ia ser a distribuição, tudo isso eu tive essa experiência no campus Caxias do Sul, né, e que foi muito gratificante, porque os alunos que foram formados na primeira turma e na segunda, e posteriormente, são alunos que conseguiram, a maioria, se colocar muito bem nos empregos que eles acabaram se colocando depois, alguns, inclusive, no caso dos alunos do técnico, foram futuramente para universidades federais, cursar em outros lugares também. Então, foi uma experiência onde, literalmente, eu vi uma escola, na primeira vez que eu vou lá, no ano de 2010, antes do começo das aulas, na época da posse, um prédio vazio, onde só tinham cadeiras,
e depois, com tempo, com esforço de cada servidor público, de cada professor e dos alunos e da comunidade, a gente conseguir construir um campus que hoje Caxias é super estruturado e completamente diferente do que era naquele começo, né? De certa forma eu senti que eu tinha cumprido a minha missão no Campus Caxias e fui depois, em 2015, para o Campus Feliz. Um campus também ainda pequeno, mas que já tinha alguma estrutura. Ele tinha uma estrutura prévia de laboratórios, ainda de uma outra escola que funcionava no mesmo local. Um curso, então, que tinha uma ênfase um pouco maior na área de Química, tinha 3 cursos na área de Química, Engenharia Química, Licenciatura em Química e o Técnico Integrado em Química. Né? Também fui coordenador desse curso lá no Campus Feliz, né? E foi quando eu comecei a perceber, então, o quanto essa educação pública profissionalizante estava transformando a vida das pessoas, o quanto ela transformava as cidades pequenas onde nós tínhamos essas unidades. Porque às vezes a gente acaba pensando, dentro de uma cidade como Porto Alegre, com toda a sua estrutura, instituições antigas, a gente acaba talvez conseguindo desenvolver mais o nosso trabalho. Até é verdade, até certo ponto, mas é tão gratificante a gente poder ir para um lugar que está começando ou para um lugar pequeno. A presença do Campus Feliz na cidade de Feliz chegou, inclusive, a movimentar o próprio PIB da cidade. Mexeu com os empregos, mexeu com a circulação econômica, né? E isso é uma coisa que se reproduziu nessa época da expansão dos institutos pelo Brasil inteiro. Então, nós tivemos uma grande revolução na educação pública a partir do momento que se entende que as escolas federais não deveriam ser necessariamente escolas de elite, não para algumas pessoas, mas deveriam ser para o maior número possível de pessoas, se possível, quem sabe, um dia para todos, realmente para todos, né? Com vagas para todos. Né? E que a elite seja a elite do conhecimento no sentido não de ser excludente, mas de que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível, atingindo o maior número possível de pessoas com aquela formação. Outra experiência que eu tive também, que é importante relatar aqui, lá no Campus Caxias do Sul, foi o trabalho com o ProEja. O que é o ProEja? O ProEja era a educação profissionalizante para jovens e adultos. Ele era um curso integrado, como os outros integrados para os jovens, mas, no caso, para as pessoas que estavam afastadas da escola há mais tempo, né, com mais de 18 anos, e que tinham um ensino fundamental, mas gostariam de fazer o seu EJA, a sua educação no ensino médio, junto com uma formação profissionalizante. Eu também tive essa experiência extremamente gratificante que nós tivemos lá em Caxias. Então, de certa forma, apesar de eu entrar inicialmente na URGS com uma visão mais, até certo ponto, fechada em si mesmo, dentro daquela visão de universidade, daquela visão de um local de excelência, aos poucos a minha visão sobre a educação federal ela foi mudando. E hoje eu tenho ela como o grande instrumento para que a gente consiga fazer um Brasil mais humano, mais acolhedor e até mais desenvolvido para todas as pessoas que vivem aqui, para melhorar a nossa qualidade de vida, né? E talvez essa educação, não sei se em nível federal, mas ela deveria ser uma educação ampla para todos, né? A gente fala muito sobre os institutos federais, mas esses institutos, essas universidades deveriam ser uma grande rede pública em todo o país. Mas isso são percepções minhas, né? Não sei se é assim que as coisas devem se encaminhar, mas é a experiência que eu acabei adquirindo ao longo do tempo. Eu era um garoto pobre, né, de origem humilde, como vários outros por aí, que talvez em algum momento soubesse o que gostava, mas não sabia nem como ele ia conseguir desenvolver aquilo, e foi a Escola Federal que me permitiu chegar até aqui. Hoje eu estou no campus Porto Alegre, um campus que, comparado com os campos pelos quais eu passei, é um campus muito mais antigo, foi fundado lá com as primeiras escolas técnicas do Nilo Peçanha, em 1909, e passou já por várias sedes. Atualmente a gente ocupa um prédio aqui no centro da cidade, aqui o antigo prédio da Mesbla, né? Temos uma estrutura laboratorial melhor do que aquelas pelas quais eu passei, onde eu consigo hoje desenvolver aqui um projeto de pesquisa, que eu estou trabalhando, é um projeto de pesquisa e extensão, na verdade. A gente está trabalhando aqui com alguns alunos
no desenvolvimento, né, no aprimoramento da produção de biodiesel a partir de óleo de fritura, né, fomentando justamente a ideia da reciclagem, permitindo que pessoas que têm acesso, digamos assim, né, que produzem esse óleo de fritura, também tenham acesso a uma formação que permita a transformação desse insumo, né, desse material que seria um resíduo, num insumo com valor agregado, através, né, da formação, através da produção de conhecimento, né? Então, hoje eu consigo desenvolver esse tipo de trabalho aqui num campus que tem uma estrutura realmente um pouco melhor, mais interessante. Mas a realidade do Brasil afora, ela é muito diversa, né? E uma das ideias do Instituto Federal foi justamente isso, de certa forma, tentar criar uma homogeneidade mais ou menos próxima dentre esses campos, porque nós temos cidades com PIB muito desenvolvido, grandes capitais, onde as próprias escolas públicas, dependendo do estado, também vão ser escolas mais recursos, mas outras cidades no interior, distantes, onde o estado é pobre, a cidade é pobre, aquela população não tem acesso a nenhuma escola de qualidade. Os institutos, tentando buscar essa questão de serem uma escola de esfera federal, buscavam e buscam essa homogeneidade de acesso. Não é um instituto com a melhor estrutura de uma universidade privada, ou de uma escola privada, com coisas luxuosas, mas tem uma estrutura básica suficiente para conseguir oferecer uma educação de qualidade com corpo docente, com corpo técnico muito qualificado para a nossa população. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de estar dentro do Instituto Federal, né, de estar podendo devolver, de certa forma, para a população, para o Brasil, aquilo que eu tive como oportunidade na minha vida lá atrás, quando eu entrei numa escola federal e mais tarde dentro da própria Universidade Federal. Né? Então, basicamente, hoje, né, resumindo, eu sou professor de Química do campus Porto Alegre, estou coordenando o curso técnico em Química que nós temos aqui. Aqui os nossos cursos eles são subsequentes. Né? O nosso curso ele é um curso antigo, ele existe desde os anos 90 e costuma produzir profissionais que são muito bem recebidos nas empresas, nos locais onde eles fazem seus estágios e costumam ter ótimas colocações no mercado, né? Justamente porque aqui, além da formação técnica, nós também primamos muito pela questão do senso crítico, né? Do quanto é importante um profissional ter, né, a sua formação técnica, mas também ter essa visão mais ampla para a sociedade e mais ampla para o mundo do trabalho. Bom, falei bastante coisa, Carlos. Eu estou à disposição para mais perguntas aí. Não sei se eu respondi tudo. Olha, eu acho que foi bem interessante a resposta até o momento. Agora, eu queria explorar um pouco mais essa tua... Primeiro, essas transições que tu tiveste entre os diferentes campi, né, ou campus. essa dúvida do plural vai continuar, né, Eduardo? Porque alguns falam campo e outros falam campo. Mas, enfim, e também eu me lembro também que tinha uma polêmica do acento, né? Botava o acento no campus ou não botava? Exatamente, porque isso aconteceu, porque campi seria o plural do latim, né? Sim. E teve uma época que isso foi abolido e se disse que o plural seria campus com acento circunflexo. Enfim, tem toda uma polêmica aí. Bom, essas transições, né? Teve uma transição de Caxias para Feliz, depois de Feliz para Porto Alegre. Por que essas transições? Quais foram as motivações dessas transições? E, especificamente, essa tua participação como formador de professor, né? Como é que tu encara isso? Aliás, é uma coisa importante de se dizer, que o Instituto Federal, ele permite justamente essa atuação, vamos dizer assim, híbrida do professor, né? Ele atua na educação básica e ele também atua na educação superior. Como é que tu enxerga essa atuação híbrida, né? E também a tua visão sobre a licenciatura, né? Sobre essa atuação específica na licenciatura, o quanto isso
te motiva, ou é a visão que tu tem sobre isso. Então, são 3 elementos que eu coloquei aí. As transições, né, as motivações principais para essas transições entre os diferentes campi, a atuação híbrida na rede federal, nos diferentes níveis de ensino, ou modalidades, enfim, e a questão da licenciatura. Perfeito, Carlos. Vamos começar, então, pela minha trajetória, tá? Porquê das trocas. Claro, naturalmente, eu moro aqui em Porto Alegre, tenho todos os meus vínculos familiares aqui na cidade de Porto Alegre, e eu encarei a ida para o interior como um desafio, o qual eu cumpriria, né? Talvez até quando fosse possível, e se um dia tivesse a oportunidade, eu gostaria de poder retornar o mais próximo possível para cá, sem desistir, de certa forma, daquilo pelo qual eu me comprometi, que era a formação profissional, tecnológica, dentro do Instituto Federal, no caso, no começo lá em Caxias do Sul. Então, em Caxias do Sul, eu tive a oportunidade de participar e, de certa forma, organizar a criação desse curso técnico integrado em Química. Formei a primeira turma, né, conseguimos, depois de 4 anos, então, ter os nossos primeiros técnicos formados, já num campus com uma estrutura melhor, né, uma estrutura mais estabilizada, né, não era mais um campus provisório, e sim um campus definitivo com potencial de crescimento. E aí eu tive aquela sensação de dever cumprido, digamos assim, né? Eu consegui fazer aquilo ao qual me propunha. Surge nessa época a possibilidade, que não estava nos planos do plano de Caxias do Sul, a oportunidade de se trabalhar com curso superior na área de Química, no campus de Feliz, que estava criando, no ano de 2015, os cursos superiores, além do curso técnico integrado, né, os cursos de licenciatura em Química e de Engenharia Química. Eu pensei, quem sabe agora é a hora de eu trabalhar em outro nível, né, no caso, no nível superior também, não apenas no curso técnico. E aí foi quando surgiu a oportunidade para uma vaga na área de Química Orgânica, para remoção, eu me inscrevi, e fui contemplado. E aí, assim, a minha locação, ela continua no Instituto Federal, mas foi, então, modificada para a cidade, para o campus de Feliz. Lá na cidade de Feliz, então, nessa época, eu estava morando já em Porto Alegre, eu conseguia ir e retornar de carro todos os dias, né? Era uma distância um pouco grande, mas acabava valendo a pena eu poder ir para lá. E eu tive, então, essa experiência, então, de estar pela primeira vez trabalhando, então, com cursos superiores que eram cursos de Química, né? E aquilo foi extremamente gratificante para mim. Eu tive essa oportunidade, né, de poder trabalhando dentro, mais especificamente, da área de Química Orgânica, que é a área na qual eu tenho a minha formação toda, né? Mas também chegou um momento em que eu pensei, se houver a oportunidade de eu ir para o campus Porto Alegre, que é a cidade onde eu trabalho, onde eu moro, né, estou trabalhando atualmente, e também tem o curso técnico, o qual lá atrás eu tive também contato, e que tem hoje uma licenciatura em ciências, que é uma coisa mais ampla, né, em ciências com ênfase em química e biologia. É um curso totalmente integrado, mas que dá essa amplitude toda da ciência, da educação em ciências. Eu pensei que seria bastante interessante. O motivo para eu vir para cá não é um motivo, assim, infelizmente foi uma situação complicada, foi o falecimento de uma professora, né, que ocupava uma vaga do mesmo concurso que eu aqui em Porto Alegre, e com esse falecimento, essa vaga, antes de ir para concurso, ela foi para remoção, né, e quando surgiu essa vaga, eu me inscrevi, e assim que eu estou aqui hoje no campus Porto Alegre. Isso aconteceu no ano de 2019, né? Na verdade, nós tivemos depois desse período também a pandemia, né, um período longo de afastamento presencial. Agora que eu estou completando o meu primeiro semestre presencialmente no campus Porto Alegre, que 2019 eu entrei na segunda metade do segundo semestre de 2019. Em 2020, praticamente, nós não tivemos nada presencial nem em 2021. Agora, esse ano, nós estamos na presencialidade de novo,
aqui no campus. Mas, basicamente, as minhas mudanças foram essas, por esses motivos. Foi em função de eu buscar, justamente, um local onde eu pudesse trabalhar com cursos superiores, no primeiro momento, e depois que eu pudesse também fazer essa conjugação entre a formação técnica e a formação docente num curso que tenha essa amplitude maior. E aí que vem, eu quero entrar na segunda pergunta, a questão do professor, né, que trabalha com curso técnico e que trabalha com curso superior. Isso é uma característica, na verdade, da carreira que foi organizada e criada para os institutos federais. Ela é um pouco diferente, embora paralela com a carreira do magistério superior, que é a carreira de vocês na universidade. A nossa carreira é a carreira chamada EBTT, criada em 2008, né, que é a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Uma carreira, então, que é ampla, que te permite trabalhar com qualquer nível de ensino, né, desde a formação básica até pós-graduação, né. Então, existem cursos, inclusive, de mestrado, de pós-graduação, aqui no Instituto Federal. Tá? Então, por um lado, é uma carreira, eu não quero fazer comparações, mas ela é mais interessante, inclusive, que o magistério superior, porque ela permite que tu faça justamente essa conexão. Tu vai estar trabalhando dentro da tua área num itinerário formativo, onde se trabalha os conceitos básicos lá no ensino médio, no técnico, tu aprimora esses conceitos para um nível profissional e para um conceito, né, para conceitos mais aprofundados e acadêmicos no curso superior e na pós-graduação. Então, essa experiência eu tenho tido cada vez mais, né, desde Caxias, mas aí na Feliz nós temos, então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com cursos superiores, né, de Química, e agora aqui no campus de forma totalmente integrada com essa formação tanto de técnicos em Química quanto de professores, tá? No caso de licenciados em Ciências da Natureza. E aí tu me perguntaste da questão da licenciatura também, né, da importância, na verdade, da licenciatura, e de certa forma, por que também que as licenciaturas estão dentro dos institutos federais, né? Se não seria uma competência da universidade apenas, mas eu vejo que a licenciatura é um curso muito mais amplo do que as pessoas entendem apenas como uma ênfase dentro de uma área, que pode ser bacharel ou pode ser licenciatura. A licenciatura, ela é o curso que permite te colocar em contato com a base do conhecimento, a origem do conhecimento, né? Com a formação, com os primeiros desenvolvimentos cognitivos num nível mais complexo para a juventude, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, né? Então, as licenciaturas em ciências em geral, né, mas também licenciaturas em ciências humanas, não só em exatas, humanas, biológicas, são cursos que me chamam muito a atenção e que têm fundamental importância num país onde os professores são tão desvalorizados, onde há uma dificuldade de formação de professores, onde há falta de professores, onde há falta de professores até com oportunidade de qualificação. Então, dado o fato de que o Instituto Federal tem essa capilaridade de conseguir ir até os interiores mais distantes, as cidades mais pobres, a existência de cursos de licenciatura formando professores dentro de uma escola que tem uma visão técnica, tecnológica, mas também uma visão humana, uma visão social, faz essa conexão entre o profissional que está sendo formado, né, e o professor que vai formar esse profissional, fechando um ciclo de conhecimento. Nós colocamos na sociedade, né, pessoas, após a passagem pelo nosso instituto, que têm formação para trabalhar no mundo do trabalho. Mas nós também preparamos pessoas que preparem essas pessoas de uma maneira mais humana, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais cidadã, né, não tão fria, não tão presa dentro de uma redoma acadêmica que nos permita ver apenas aqueles pontos, né? De forma nenhuma é uma crítica ao que é desenvolvido na universidade. Eu acho que cada um tem a sua função, mas eu vejo essa complementariedade, essa coisa complementar entre o que a universidade desenvolve na ciência de ponta e o que os institutos conseguem fazer nessa formação básica, tanto de nível técnico profissional, quanto de formação de professores para a nossa sociedade, para esse país que precisa tanto de educação, que precisa de uma educação
de qualidade cada vez mais, num mundo que está se reciclando, se transformando a cada dia, e às vezes bate aquele desespero de parecer que o nosso país está preso em pautas do século XX, enquanto outros países já estão pensando no futuro, né? Quais vão ser as fontes de energia do futuro, quais vão ser as relações humanas do futuro, e a gente está tão parado aí no passado. Então, eu acho que o Instituto é o que nós temos, é dos instrumentos que nós temos aí para tentar sair dessa estagnação cognitiva, não cognitiva, mas conceitual e educacional que o nosso país está colocado. Eu cometi um erro ao falar cognitivo, porque a nossa população se vira muito bem, a nossa população é muito inteligente, o que ela não tem a oportunidade a ter uma formação que permita que a gente consiga ter um desenvolvimento industrial, econômico, tecnológico maior, né? Claro que às vezes isso é projeto, às vezes isso é interesse, infelizmente, mas a gente está aí como revolucionários da educação para tentar mudar isso. E o Instituto é o meu instrumento, é o meu caminho para tentar fazer a minha parte. Muito bem. Agora, para a gente, digamos assim, entrar num encaminhamento, né? Etapa, digamos, final da entrevista, já estamos com 1 hora e 5 minutos. Eu faria 2 perguntas, né? A primeira é em relação, se possa falar brevemente, se tu achar importante, da tua participação sindical, né? Tem Sim. alguma história aí nessa área. E projetos para o futuro, para o teu futuro profissional, para a tua atuação. Bom, vamos lá. Bom, o meu futuro profissional é a primeira coisa que eu vou responder. Eu quero estar aqui, até quando eu puder, tá? Trabalhando com formação de professores, trabalhando com formação de técnicos, trabalhando com formação na área de conhecimento da química e afins, independente do que o futuro vier a produzir. Eu não sei se no futuro as organizações educacionais vão ter esse formato, eu não sei se a gente vai estar trabalhando presencialmente sempre, eu não sei o que reserva o futuro. Mas eu sou um batalhador e estou aqui batalhando da melhor forma possível para continuar trabalhando com as pessoas e oferecendo a oportunidade de conversar sobre ciência, de conversar sobre química, de aprender também, de trocar experiências. Então isso eu não tenho dúvida. Meu futuro profissional é talvez aqui nesse gabinete mesmo, até eu ficar velhinho, né? Se houver aposentadoria, quando eu estiver chegando lá nos meus 60, 70 anos. E esse se houver aposentadoria é uma das questões que a gente também se preocupa com o nosso futuro, com a questão do nosso fazer docente, do nosso fazer profissional, e foi uma das questões que me levou a buscar um caminho alternativo para a minha luta, né? Não só dentro da profissão regularmente, mas também por outros caminhos, como o caminho sindical, né? Então eu participei durante algum período de diretorias da ADURC sindical, e justamente, né, eu vou parar dentro do sindicato pensando que outro caminho, que outra forma eu tenho de tentar modificar, melhorar e batalhar pelas condições desse local onde eu trabalho. Tá? Lembrando que, embora muita gente tenha aquela ideia de que um diretor sindical ou de que um sindicalista é uma pessoa que é afastada das suas atividades e tem integralmente todo o seu tempo para desenvolver a política sindical, isso não vale para todos os sindicatos, depende do número de filiados que tu tens, que corresponde ao número de vagas que te permitem esse afastamento. Na ADURGS nós não temos isso, né? A maioria dos sindicatos pequenos, sindicatos de universidades, não tem. Então as pessoas não têm afastamento, elas fazem toda a sua dedicação exclusiva no trabalho e, para além disso, a gente faz o que é possível de se fazer em termos de organização sindical. E foi isso que eu também fiz dos anos desde 2016 para cá. Além, né, eu nem ia falar sobre essa parte porque eu acho que está para além um pouco da questão docente. Mas o Eduardo, como cidadão Eduardo, como ser humano Eduardo, além dessa questão ligada ao seu fazer profissional, ao professor que ele é, também buscou e busca outros caminhos para tentar mudar a situação. Talvez faltou falar. Esse projeto aqui é o projeto Histórias de Vida.
Então não é... Tem histórias de vida. Então, não é então tá dentro... só a história docente, a história de vida. Então faz parte da minha vida, tá dentro da minha vida justamente, tá? Vale ressaltar que eu falei aqui muito da expansão, mas chegou um momento que essa expansão teve problemas, sérios problemas, e começou uma série de cortes que a gente está vendo na educação desde 2016, quando eu entrei no sindicato, desde 2015, 2016. E hoje nós temos uma situação desesperadora. Eu acho que, inclusive, é uma questão que deve estar na ordem do dia, tanto para quem já é professor, quanto para quem quer ser professor. Qual será o futuro da educação no Brasil, mas que condições nós teremos para ofertar essa educação, que deve ser pública, que deve ser ampla para todos. E como que a gente pode trabalhar para que os governantes fiquem atentos à importância da educação. O quanto, até mesmo em termos econômicos, a educação ela é o melhor investimento que pode ser feito por uma nação. Qualquer recurso que é investido em escola, em formação de professor, em formação de profissional na educação, reverte multiplicadas vezes nos anos seguintes, sempre para o desenvolvimento do país. Então, é difícil de acreditar que as pessoas não enxerguem isso, por isso que parece que existe um projeto mesmo de retrocesso no país, de se manter o nosso país como uma colônia que é uma colônia de produção de commodities, de produção de materiais e sem desenvolvimento tecnológico, industrial, humano, científico, né? Então a nossa luta é essa, é a luta pela ciência, é a luta pela educação, né? Então muitas vezes a gente faz o máximo que pode dentro das nossas escolas, universidades e institutos, mas às vezes a gente tem que também pegar um pouco do nosso tempo e ir para fora, e fazer outras coisas fora, outras organizações das quais a gente pode fazer parte para lutar contra isso de forma organizada. Porque senão a educação a educação pública, a tendência é que ela vai ser cada vez mais sucateada, cada vez mais abandonada, né, desmoralizada, porque também existe uma campanha de desmoralização da educação federal, pública, com os maiores absurdos possíveis que podem ser inventados. Então, tudo isso demanda que a gente também faça um esforcinho a mais ali, além de ser professor, além de ser servidor público, às vezes a gente tem que estar preocupado com a nossa organização enquanto cidadãos que estão preocupados com a educação. O que vamos fazer para salvar a educação no Brasil? O que vamos fazer para aprimorar e melhorar a educação no nosso país? Tá? Então, basicamente é isso. Eu faço parte desse tipo de movimento e gosto de estar lá dentro, né? Às vezes, em alguns momentos, eu me afasto por uma questão também de fadiga, mas eu acho que todo mundo tem que estar participando e se organizando para defender aquilo que é público, aquilo que é de todos e aquilo que faz bem para o país. E eu quero estar aqui por muitos anos, né, trabalhando com educação pública. Não penso de fazer outra coisa. Talvez depois que eu me aposentar, eu já pensei de montar um restaurante, mas isso é para uma vida posterior, né? Para o futuro, não é para agora. Eduardo, para a gente, última pergunta então. Do que atua agora na formação de docentes que vão atuar na educação básica? Como é que tu enxerga esse docente da educação básica? Muito relacionado com o que tu acabou de responder, né? De todo esse papel mais amplo, né, do cidadão e do professor. Mas como é que tu enxerga hoje o professor da educação básica, tu que é formador também de professores da educação básica? Não é um desafio fácil, cada vez mais complicado, ainda mais com todas as questões estruturais do nosso país, como eu mencionei aqui. Eu acho que cada vez menos o professor é um executor de planos de aula, de planos de ensino, cada vez menos um reprodutor de certos conceitos, e ele vai ter que também ser um inovador. Ele vai ter que também estar atento para o que é a sociedade da informação, o que é a sociedade da comunicação, o que é uma sociedade injusta a qual ele está inserido, o que é uma sociedade e o que ele pode fazer por essa sociedade para cumprir a sua função como docente. E isso vai exigir que a pessoa se recicle, vai exigir que a pessoa se aprimore, que a pessoa vá para além daquilo que é colocado como uma função de um professor. Infelizmente, eu estou falando uma coisa aqui que parece injusta com um professor que já é tão abnegado, que já é muitas vezes
embora a profissão tratado como vocação, mas é um pouco isso sim. A gente, para conseguir desenvolver bem o nosso trabalho, teremos que estar atentos às mudanças do mundo, às mudanças da sociedade. A nossa sociedade parece ser tão estável, mas nos últimos anos e com os últimos acontecimentos, nas ordens mais diversas, desde da ordem ambiental, a ordem social, a ordem política, parece ser cada vez mais instável e o professor tem que estar atento para essas instabilidades. Nós fomos pegos de surpresa em 2020, quando de repente a gente não podia mais estar dentro da sala de aula. A gente conseguiu fazer alguma coisa, a gente conseguiu fazer o possível, a gente conseguiu trabalhar com ensino remoto, mesmo nunca, a maioria das pessoas nunca tendo tido experiência com isso. Mas o que vai acontecer no futuro? O que acontece ano que vem? Como que eu vou continuar sendo professor frente aos desafios inesperados que vem por aí? Então, versatilidade e capacidade de avaliar, interpretar a sociedade e os desafios que virão. Tem que estar atento para o que vai acontecer. Esse seria o meu conselho para futuros professores. Em termos de valorização e condições para isso. Como? Em termos de valorização, né, desse professor e condições para que isso se efetive, o que tu pensa? Isso depende da visão de país. Para que a gente consiga... Bom, a gente pode fazer um esforço individual nosso, mas naturalmente isso tem que ter também uma diretriz nacional. É importante que nacionalmente, que as escolhas políticas feitas por cada cidadão conduzam, né, o país a voltar a ter um foco na educação que atualmente nós sabemos que não tem. A educação está completamente abandonada, cada vez mais, pelos nossos governantes federais. A gente está passando por momentos muito difíceis de corte orçamentário, tá? E aí eu estou falando aqui talvez um pouco da educação federal, mas eu sei que isso acontece em todas as esferas. Então, é importante que, em algum momento, e aí eu não sei se isso depende individualmente de cada pessoa, ou realmente é um movimento coletivo, tem que ter aquele insight, aquele estalo de que é a educação que vai poder melhorar o nosso país. Não existe um outro caminho. E se a condução, a gestão da nação, do país, não se atentar para isso, a gente está fadado a ter um futuro muito, muito obscuro e muito terrível para o nosso país. Cada vez mais. A gente já está se encaminhando para ele. Então, ou a gente valoriza a educação pública, ou a gente não vai ter solução como uma nação organizada, e eu não sei qual vai ser o futuro do nosso país. Ou seja, depende sim de diretrizes nacionais e organizações também populares cobrarem, né, que a educação seja o foco do nosso país. Eduardo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aqui para o projeto. Essa entrevista, esse teu relato de vida, né, de vida e de profissão, vai ficar disponível no canal do YouTube desse projeto, mas principalmente registrado na biblioteca da URGS, no portal de produção acadêmica da URGS, no Lume, e tenho certeza que a gente vai poder, muitas pessoas, muitos estudantes de licenciatura, muitos professores que venham a escutar a tua entrevista, as tuas falas, certamente vão ter um excelente material. Muitíssimo obrigado. E muito prazer em te rever depois de tanto tempo. Foi um grande prazer, Carlos, tá? Além de ter essa oportunidade de participar desse teu projeto, poder falar um pouco aqui sobre as minhas experiências, naturalmente estar revendo um colega tão querido, né? Colega de tantos anos, Carlos, porque se foi em 2004 que a gente se conheceu, já vai para quase 20 anos, né? Olha como o tempo passa. Mas foi um grande prazer, Carlos. Muito obrigado por ter lembrado de mim, por ter me convidado, pela oportunidade que nós tivemos aqui hoje, de ter essa conversa tão maravilhosa e que ela fique à disposição das pessoas futuramente para quem quiser assistir, né? Tá aí, então, o nosso debate, a nossa conversa aqui de hoje. Obrigado pela oportunidade. Certamente. Então, até a próxima entrevista. Até mais.